Fechando o segundo dia do Congresso do Colégio Americano de Cardiologia, vamos começar com o Dr. Pedro Barros, cardiologista do Grupo Américas, que vai nos falar sobre os highlights do dia de hoje, o que chamou a atenção dele e de quem está aqui assistindo esse evento. Dr. Pedro, quais são os highlights de hoje? Acho que foram dois pontos altos nas apresentações de hoje. O primeiro foi em relação ao uso de TAV em pacientes de risco baixo. TAV começou com pacientes inoperáveis, depois com pacientes de risco alto, risco intermediário e agora com risco baixo. E diferente da expectativa, que seria otimista em mostrar não inferioridade, ela mostrou vantagens em relação ao método tradicional, que é o procedimento aberto cirúrgico. Tanto que o Dr. Braunwald, que é o cardiologista mais renomado que temos atualmente, já numa idade avançada, colocou hoje como um dia histórico com essas apresentações, que ao final delas foram aplaudidos de pé. Então é algo que provavelmente vai impactar não só na nossa prática clínica, mas numa discussão posterior com a equipe que conduziu o trabalho, colocaram que agora abre novas expectativas, novas possibilidades para o uso da TAV, como por exemplo em pacientes assintomáticos com estenose aórtica muito grave. Um outro trabalho muito falado aqui, esperado, foi o Augustus. Inclusive que para a gente, brasileiro, traz um orgulho enorme. Conta pra gente. Em relação ao Augustus, esse foi o segundo momento alto do dia. Foi apresentado por um brasileiro, o Dr. Renato Lopes, que é professor da Duke University. Foi um estudo extremamente esperado, porque ele iria avaliar duas situações, duas perguntas. Uma, qual seria a melhor estratégia em relação a medicamentos no paciente com fibrilação atrial e que precisa de dupla antiagregação? Se seria usar uma terapia dupla com um antiagregante e um anticoagulante ou a terapia tripla, mantendo os dois antiagregantes mais um anticoagulante. E havia uma segunda pergunta que seria em relação ao anticoagulante, apixaban ou varfarina. O resultado do estudo mostrou para a gente que a utilização de uma terapia dupla e a utilização do apixaban mostrou uma redução no risco de sangramento de uma forma bastante contundente, o que vai impactar a nossa prática clínica do ponto de vista de seleção, tanto de droga quanto de esquema terapêutico. Não conseguiu definir ainda exatamente se, do ponto de vista isquêmico, para o risco do paciente coronário, até porque ele não tinha poder para isso, se essa terapia é suficiente. Mas colocando em perspectiva esse trabalho Augustus com outros já realizados, torna isso mais seguro para a gente a utilização da terapia dupla com um anticoagulante de ação direta. Então nosso mindset vai mudar, de ao invés de tentar justificar por que eu vou usar uma terapia dupla, porque o paciente é de um alto risco cirúrgico, eu vou ter que usar uma terapia dupla, para o contrário. Por que é que eu vou usar uma terapia tripla? Porque esse paciente provavelmente é de um risco isquêmico mais alto e aí eu vou ter que justificar, mas provavelmente o tratamento padrão habitual deverá ser a terapia dupla nas próximas diretrizes. Obrigado, Dr. Pedro. E a gente continua aqui em New Orleans acompanhando o Congresso do Colégio Americano de Cardiologia.